sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de Língua Espanhola para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações, de estar sempre num local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades e exercícios devem ser feitos tendo como base as nossas videoaulas, tudo bem? Daremos continuidade então ao nosso ensino da língua espanhola. Tenho por perto o livro, o caderno e a bolsinha de lápis. Um ambiente organizado sempre ajuda na hora da gente estudar, né? Porque vai proporcionar um ambiente mais tranquilo. Então, vamos lá? Hoje faremos as atividades da página 81 até a página 85 da unidade 5, a la mesa, né? Então, daremos continuidade ao que já estávamos estudando nas outras aulas, né? E aí, encaminharmos para o fim dessa unidade para podermos iniciar a próxima. Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre os verbos, né? Vamos fazer aí essa revisão que a gente sempre faz dos assuntos que fizemos nas últimas aulas. Então, nós estávamos falando sobre a raiz do verbo, né? Em português e em espanhol, a raiz do verbo é sempre a mesma matéria, né? Então, se sabemos de uma língua, vamos saber também da outra. Nestes casos, né, é muito tranquilo para a gente, falante do português, aprender a língua espanhola, porque realmente há várias coisas que são diferentes, né? A gente não pode também dizer que é tudo igual, porque na verdade não é. E ter esse pensamento acaba atrapalhando a gente um pouco, porque pensamos que é tudo 100% igual, quando na verdade não chega nem a 50%. Mas nesse caso, a raiz do verbo funciona da mesma maneira, tá? Então, se vocês sabem encontrar a raiz do verbo na língua portuguesa, vocês vão saber encontrar a raiz do verbo também na língua espanhola. Então, para saber qual é a raiz do verbo, basta tirar as terminações. Como eu já disse para vocês, os verbos possuem 3 terminações: ar, e ir, né? Por exemplo, o verbo jantar, comer e partir. Jantar é terminação ar, comer e partir ir. E isso também se traduz no espanhol, com cenar, comer e partir, que também tem essas 3 terminações. Então, retirando essas terminações do verbo, o que fica para a gente são as raízes, né? Então, a raiz de cenar é sem, a raiz de comer é com e a raiz de partir é parte. Então, agora vamos lá. Vimos então, né, o presente do indicativo, que é um tempo verbal que a gente já está estudando há um tempo, né? No 6º ano a gente costuma ver bastante esse tempo do presente. Depois muda um pouquinho, né? Vocês vão aprender outros tempos. Mas os verbos regulares são aqueles que não sofrem modificações na raiz, né? Eles são conjugados sem sofrer essa modificação. Então, basta que a gente compreenda quais são as terminações, porque as raízes permanecem a mesma. Percebam em cenar que temos o CEN se repetindo em todas as conjugações, inclusive no vos, né? Então, a conjugação, se você sabe que o presente, a primeira pessoa do singular, termina com O, você tira a raiz do verbo e consegue conjugar todos os verbos regulares. Eu ceno, eu amo, eu como, eu bebo, ok? E assim também nas outras pessoas. Então, temos aí esses 3 verbos, né? O cenar, o comer e o partir. Yo ceno, tú cenas, vos cenás, él cena, nosotros cenamos, vosotros cenáis, ellos cenan. Yo como, tú comes, vos comés, él come, nosotros comemos, vosotros comés, ellos comen. Yo parto, tú partes, vos partís, él parte, nosotros partimos, vosotros partís, ellos partem. Então, essa parte em preto são as raízes do verbo, que não se modificam. E a parte em verde são as terminações dos verbos conjugados no presente do indicativo. Em ar, e ir, nas 3 conjugações, porque muda um pouquinho, como vocês podem perceber. E nós lemos também, né, esse texto que eu vou reler aqui para vocês. Nós vamos reler esse texto, vendo parte por parte, né, e vendo também os vocabulários, que na aula passada eu falei que a gente não ia ver, porque eu queria reler com vocês esses textos. É sempre bom para vocês ouvirem a voz, né, de uma pessoa falando em espanhol, mesmo que essa pessoa não seja nativa, porque vai treinando os ouvidos de vocês. Então, vamos ler La Leyenda del Maíz, que nós vimos lá na última aula. Vamos lá? Los indios aztecas adoraban al dios
Quetzalcoatl. Me perdoem pelas pronúncias do azteca, porque não realmente são bem difíceis as palavras. Nombre que significa serpiente emplumada. Dicen que antes de la llegada de este dios, los aztecas no tenían maíz y solo comían raíces y animales que cazaban. Então, maíz é milho, tá? O milho em espanhol é maíz. Professora, como que a gente fala pipoca? Porque pipoca é um derivado do milho. Palomitas de maíz. Em espanhol, eles chamam de palomitas de maíz. Paloma, em espanhol, é pomba, né? O animal pomba. Uma paloma é uma pomba. Então, seriam as pombinhas de maíz, pelo fato de ficarem branquinhas, né? Como se fossem pombinhas. Então, maíz é milho. El maíz está escondido detrás de las montañas. Los antiguos dioses intentaron separar las montañas con su colosal fuerza, pero no lograron. Disculpen, le contaron los indios a Quetzalcoatl. Y se los traeré, les prometió. El poderoso dios no empleó la fuerza, sino la astucia. Se transformó en una hormiga negra e com a ajuda de uma hormiga roja marchou às montanhas. Então, eles pediram ajuda aí ao seu Deus, né, ao Deus em que acreditavam, pediram ajuda para eles. E esse Deus, em azteca, era o Quetzalcoatl, que significava serpiente emplumada. Emplumada é com penas, né? Então, seria uma serpente com penas, algo bem realmente fantástico, né? Fue difícil el camino y fueron grandes los esfuerzos, pero Quetzalcoatl sentía tanto amor por su pueblo que no se dejó vencer por el cansancio. Al llegar donde estaba el maíz, cogió el grano maduro en sus fuertes mandíbulas e empreendeu o regresso. Então, ele pegou ali, né, com a sua mandíbula e começou a voltar. Regresso é regressar, né? Aquí está lo prometido. Los aztecas plantaron la semilla del preciado grano, que aumentó sus riquezas. Desde entonces se volvieron más fuertes, construyeron ciudades, palacios, templos y vivieron felices. Y por eso los aztecas veneraron al generoso Quetzalcoatl, el dios amigo de los hombres. Temos aí, né, essas três palavrinhas que são semilla, que é semente. Semente em espanhol é semilla. Preciado é apreciado, né? Às vezes a gente se depara com uma palavra, quando eu estava começando a aprender espanhol, eu ficava meio assim, nossa, parece muito com aquela palavra, deve não ser isso, mas às vezes é. Então, preciado é apreciado. E grano é grão, aquele apreciado grão, el preciado grano. E aqui nós temos essas receitas, né? Temos o guacamole e o gazpacho, e temos aqui, que eu coloquei para vocês, alguns vocabulários também. Então, gazpacho andaluz de Espanha. Os ingredientes são 2 quilos de tomate rojo maduro. Então, tomates vermelhos, né? Não se esqueçam que rojo em espanhol é vermelho. 2 pimientos verdes de los de freír. Pimientos de freír são pimentas fritas, né? Pimentas para fritar. É um tipo de pimenta que eu não conheço muito de pimenta, mas pelo que eu pesquisei, a gente não tem muito aqui no Brasil esse tipo de pimenta. 2 dientes de ajo. Ajo é alho, tá? 1 pepino pequeño, 1 vaso y medio de los de agua de aceite de oliva. Vaso em espanhol, eu não coloquei aqui no glossário, mas só para lembrar, vaso em espanhol é copo, tá? 1 copo. Y medio vaso de vinagre de vino. Medio vaso de vinagre de vino y sal. El guacamole de México son 4 aguacates, 1 tomate grande, medio limón, 1 cuchara de aceite, 1 chile rojo, sal a gusto. Esse chile é um tipo de pimenta, tá? Não é nem o país e nem a comida específica, é um tipo de pimenta. E cuchara é a colher. Colher é cuchara, faca é cuchillo e garfo é tenedor. Então, esses são os 3 que a gente utiliza para comer. Vamos lá. Cuchara, cuchillo e tenedor. Cuchara, cuchillo e tenedor. Depois eu trago para vocês uma lista de aparatos que utilizamos à mesa. Moros y cristianos
e ceviche. Eu coloquei aqui para vocês também muitos vocabulários. Moros e cristianos. Moros e cristianos, na verdade, é um nome histórico, né? E retrata aí a guerra dos cristãos com os moros. Moros e cristianos. 180 gramos de frijoles negros. 200 gramos de arroz con gris. Medio pimiento verde picado. 3 cucharas de aceite. Un trozo de carne magra. 2 cebollas. Un chile guajillo rojo e uma ramita de tomilho fresco. Então, temos aí frijoles, são feijões. Então, feijão preto, né? Frijoles negros. Arroz com gris é um tipo de arroz lá do América Central. Aqui nós temos vários tipos de arroz, mas temos aí essa maneira, né, de falar que é sempre arroz. Temos arroz pulverizado, vários tipos de arroz. Mas para eles têm um tipo de arroz que é o arroz com gris. Troço é sempre um pedaço. Me dá um troço de manzana, então um pedaço de maçã, ok? E guajillo é um tipo de pimenta que a gente não tem aqui no Brasil, pelo menos não aqui no Sudeste. Ceviche, 1 kilo de pescado, media taza de jugo de limón, media taza de jugo de naranja, una cebolla morrada, un pimiento rojo, un chile manzano, 2 elotes cocidos, 2 camotes cocidos, um diente de ajo picado. Então, os elotes são as espigas de milho, né? Elotes são os elotes de maíz, tá? E camotes é batata doce. Então, esse prato aí é bem diferente do ceviche que a gente está acostumado por aqui, né? Então, agora que vimos esse vocabulário, todo esse vocabulário da aula passada, se vocês quiserem, né? Eu acho legal vocês anotarem no caderno de vocês para criar aí um pequeno vocabulário para depois vocês terem onde pesquisar. Vamos fazer, então, a página 86 a 93 do nosso livro e vamos finalizar, assim, a nossa unidade 5 para começarmos a próxima. Lê e reacciona. Então, nós temos aí um pequeno poema da Gloria Fuertes. Escucha y lee este poema de la española Gloria Fuentes. Yo como, tú comes, él come. Nosotros comemos, vosotros coméis. Ellos no. É um poema muito forte, né? A gente não consegue primeiro perceber, mas ela está fazendo uma maneira de chamar a atenção das pessoas, né? Com eu como, tu comes, ele come. Nós comemos, vós comeis. Eles não, para chamar a atenção aí da fome da população, de muitas partes da nossa população que ainda passam fome, né? Então, esse poema é da Gloria Fuentes, de um livro que eu adoro. Eu tenho esse livro, que é o Mujer de Verso en Pecho. É um livro lindíssimo, que é de 1999. Então, vamos lá. ¿Dónde fue publicado el poema? Lá na página 86. En un libro de poema cuyo título es Mujer de Verso en Pecho, publicado en 1999, en una catedral de Madrid ou en un trabajo escolar de 1999. Sempre quando vocês leem um poema, principalmente em livros didáticos, ali embaixo vocês têm algo que a gente chama de legenda, né? Que é sempre onde está o nome do autor e onde foi publicado. Sempre que a gente utiliza um poema e um texto de alguém, a gente tem que colocar essas informações, tá? Porque a gente pode até mesmo ser acusado de plágio se a gente não coloca. É uma questão até mesmo de lei, né? E neste caso tá ali, olha, Gloria Fuertes, Mujer de Verso en Pecho, Madrid, Cátedra, 1999. Então, nós temos o nome da autora, Gloria Fuertes, o nome do livro em que esse poema foi publicado, Mujer de Verso en Pecho, o local, que é Madrid, Cátedra, e o ano, que é 1999. Em alguns casos, a gente coloca até mesmo a edição do livro, o volume do livro e a editora que o publicou. Então, tudo isso a gente sempre vai colocar. Então, a resposta é a primeira. En un libro de poema cuyo título es Mujer de Verso en Pecho, publicado en 99. ¿Qué relación hay entre el título del poema y su contenido? Né? Então, o título do poema é Niños de Somália e o conteúdo é falar sobre a fome, né? Então, vamos lá. No hay ninguna relación porque trata del verbo comer. Hay una relación parcial, ya que el contenido no explica quiénes son niños.
y hay una relación directa, pues trata de un problema real que viven los niños de aquel país, né? E essa é claramente a nossa resposta, porque todos nós sabemos, né, que a África é um continente que passa por muitos problemas e a Somália é um local que realmente a fome atinge grande parte da população. E nós sabemos, né, como as crianças, elas são frágeis em relação a esse tipo de problemas, então elas acabam sempre sofrendo ainda mais do que os adultos, né? Então a resposta é a terceira. 4. Lee una vez más el texto y haz una parodia. Cambia el verbo, pero mantém a estrutura do texto e su sentido. Então essa é uma resposta pessoal, vocês vão fazer aí no caderno de vocês ou no livro, tá? Vocês vão fazer uma paródia. Lembrando para vocês, meninos, que paródia nem sempre é algo para causar graça, tá? Vocês podem fazer uma paródia séria também. E esse é o propósito, né? É utilizar a estrutura do texto, mudar apenas o verbo e ainda assim permanecer com aquele sentido de mostrar que nós temos e os outros não, né? Então, procurem um verbo bem poético, bem específico, façam essa paródia, mandem uma fotografia para mim. Na aula que vem eu vou colocar todos os exercícios do 6º ano que eu estiver recebendo, tá bom? Inclusive, eu quero muito ver esses poemas de vocês. E agora vamos para a página 87, nós temos aí, né, essa fotografia, Unidos contra el Hambre, 16 de outubro de 2010, Dia Mundial de la Alimentación. Então, nesse dia, o Dia Mundial da Alimentação foi fundado para que as pessoas começassem a ter conscientização para se unirem com as outras contra a fome. Então, vamos lá. Para charlar. ¿Qué sabes de Somalia? ¿Qué lugar es ese? ¿Dónde está ubicado? Haz una investigación sobre el país para comprender el texto. ¿En qué se basó la autora del poema que has leído? Puedes buscar informaciones en algunos atlas, enciclopedias o en internet. Después, discute el asunto com seus companheiros. Então, o que eu quero que vocês façam é simplesmente fazer uma pesquisa, tá? Vocês vão pesquisar sobre a Somália, que lugar é esse, onde ele está, onde ele se localiza, porque é algo que a gente normalmente não costuma fazer, né? A gente sempre sabe o que está acontecendo, mas dificilmente a gente faz algo a mais com essa informação. Às vezes a gente não sabe nem ao menos o que está acontecendo, a gente sabe por alto, mas não procura realmente saber a situação desses locais. Então eu quero que vocês façam uma pequena pesquisa, tá? Procurem por 15 minutos a situação da fome na Somália. Procurem no Google mesmo, crianças da Somália, e aí eu tenho certeza que vocês vão entender por que sempre é tão importante esse tipo de campanha de Unidos contra a Fome. E aí vocês vão escrever para mim um parágrafo de 5 linhas, de 6 linhas, e também podem me enviar junto com o poema, tá bom? Vocês podem escrever o poema, o parágrafo abaixo e me mandar até mesmo na mesma foto. Não se esqueçam de identificar, tá? Então, logo acima, coloquem o nome de vocês, porque vai ficar mais fácil para eu poder identificar quais são os trabalhos, tá bom? E aí, produção escrita. Em grupo, les toca produzir um cartel contra el hambre. Bom, não dá pra gente fazer esse cartel, né, em grupo, mas vamos ver. Pero antes, relean el poema e reúnan los datos que han encontrado en la investigación sobre Somália. Então, vocês leram o poema da Glória, né, Glória Fuentes, fizeram o próprio poema de vocês e também fizeram um parágrafo, né, de 5 linhas sobre a Somália. Recuerden que en el cartel é um cartaz, tá, meninos? Las imágenes son muy importantes, por eso elijan con atención los materiales que van a usar. Nesse caso, eu quero que vocês façam apenas uma página, não precisa ser um cartaz, tá? Podem fazer numa página do caderno mesmo. Não precisa realmente ser um cartaz, eu acho que não tem necessidade, né, como a gente está vivendo no momento. Então, eu quero apenas uma folha, tá bom? E nessa folha vocês vão fazer um cartaz contra a fome na Somália. Vocês, então, precisam me entregar o poema, o parágrafo da pesquisa e o cartaz, ok? Então, 2 fotos de vocês. Uma com o poema e o parágrafo. E outra com o pequeno cartaz. Vamos chamar de panfleto? Com o panfleto de vocês. Não precisa ser uma folha separada, não precisa ser um cartaz, pode ser no caderno mesmo, tá bom?
E agora vamos dar uma espiadinha na unidade 6, Me gustan los animales, né? A página 90 e 91 nós vamos falar dos animais, tá? Então, na página 90 nós vamos ter aí essa primeira atividade que nós vamos fazer na próxima aula e vamos ler vários textos sobre os animais. Eu estou muito empolgada, porque eu adoro animais. Espero que vocês também. Não se esqueçam de fazer a paródia do poema, o parágrafo sobre a Somália e o panfleto, tá bom? Na próxima aula nós nos vemos. Eu espero ter recebido todas as atividades para que eu já coloque na nossa videoaula para os colegas poderem ver, mas conforme eu for recebendo a partir de agora, eu vou ir colocando nas videoaulas, tá bom? Eu recebi apenas um exercício que eu ainda estou lendo, vou colocar na próxima videoaula para vocês verem, porque o colega de vocês já fez os exercícios para que vocês possam ver, e na próxima eu espero receber ainda mais, tá bom? Nos vemos na próxima aula. Não se esqueçam de fazer os exercícios. Façam agora mesmo, não é muito difícil. Em 10 minutos vocês pesquisam e aí tá tudo certo, tá bom? Nos vemos na próxima aula. Hasta luego! E lembrem-se, juntos no caminho certo.